Olá pessoal, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a mais um treinamento quinzenal. Eu me chamo Maísa Bandeira, sou técnica de segurança da Cidade Regional Centro-Norte. Te convido a participar de mais um treinamento. Essa semana iremos falar sobre a descarga e a carga de produto acabado, né? Como vocês sabem, né, todos os colaboradores que entram nas nossas operações, a gente treina, né, na lição ponto a ponto. Então, nós trouxemos da lição ponto a ponto pontos relevantes nessa apresentação que iremos iniciar. Então, seguindo aqui, né, carregamento e descarga de ensacados, né? E aí, quando a gente fala da carregamento e descarga de ensacados, a gente está falando do nosso produto que nós temos hoje, né? O cimento, cal, né, e etc. Né? Então, a gente vai seguir aqui um passo a passo para a gente fazer essa atividade com segurança, que é basicamente realizar o bloqueio das rodas, né, da tração, utilizando o calço próprio disponível no local, tá? Então, em algumas unidades temos o calço, né, lá no armazém onde os caminhões estacionam, em outros lugares a gente não tem. A gente tem o móvel, que é a empilhadeira que coloca, então a gente precisa se atentar para isso. E aí a gente fala um pouquinho também sobre o nosso sistema de bloqueio, que é o PD22, né? Muitos dos senhores têm conhecimento, né? Retomar para a cabine do caminhão, caso haja disponível local adequado para aguardo e utilizar. Permanecer dentro da cabine do caminhão até finalizar o carregamento. Essas são dicas primordiais para o motorista, tá? Então, o nosso motorista, ele não pode ficar próximo da onde a gente está fazendo a carga. Então, algumas dessas falhas já foram identificadas também em algumas das nossas operações. A gente pede para que o operador de empilhadeira oriente ele a ficar dentro do caminhão, porque o operador de empilhadeira é a pessoa mais próxima ali do motorista, tá? Sair do caminhão somente quando for autorizado. Então, ele precisa ter esse conhecimento e a gente tem que passar esse conhecimento para ele. Falar, ó, pegou a nota, vou separar seu material, vou carregar o seu caminhão, mas você não pode sair de dentro do caminhão. Beleza? A não ser que seja algo específico e o local não ofereça risco para esse motorista no chão. Beleza? Mantenha a comunicação com o motorista e operador. É primordial. Parou, calçou, o caminhão está calçado, carregou, descarregou. Então, como é que é o sinal que você vai dar para falar para o motorista que ele já está ok, que ele pode sair com a carga, entendeu? Ou que já descarregou o caminhão, que ele pode sair com o caminhão. Então, tudo isso precisa ser verificado. Beleza? Olá, pessoal. Dando continuidade no nosso treinamento, é importantíssimo, a gente está frisando bastante essa questão do posicionamento do caminhão no local que vai fazer a descarga ou a descarga. Por quê? Essa orientação ela deve ser passada pelo operador de empilhadeira, né? Então, o motorista deve estacionar e posicionar o caminhão no local de carregamento ou de descarga indicado pelo operador que vai fazer essa descarga, porque o operador precisa avaliar se de fato é o melhor local. Desligar o caminhão, tirar a chave da ignição, precisa fazer isso. Entregar a chave do veículo para o operador de empilhadeira, né? Para que ele garanta que esse caminhão está totalmente bloqueado conforme o PD22, né? Além disso, é necessário calçar também esse caminhão, tá? O operador de empilhadeira deve reter a chave do caminhão e realizar a guarda em um local seguro, sem acesso ao terceiro, que seria na caixinha de bloqueio, né? Posso ficar com essa chave de bloqueio ali comigo, reter comigo? Pode, sem problema nenhum, até porque geralmente as cargas e as descargas elas são rápidas, né? Então são um processo rápido ali que você não vai conseguir descer e colocar a chave em determinado local se você já não tiver a caixinha de bloqueio dentro da empilhadeira, beleza? Realizar o bloqueio das rodas da tração, utilizando o calço. A gente já havia comentado sobre isso antes. Então, é primordial que nós temos o calço disponível nos pontos de carregamento e descarregamento, né? Para assim garantir que esse veículo não venha sair com a gente carregando, que esse veículo não venha sair com alguma coisa atracada, enfim, tá? Retornar para a cabine do caminhão, caso haja disponível local adequado para o aguardo utilizar, que não é o caso de muitas unidades nossas, né, que é o local adequado para que o motorista fique fora, né, e o motorista, se caso ele ficar fora em um local de segurança, ele precisa estar com o capacete, com a botina e com o colete refletivo, e essa orientação deve ser passada pelas pessoas que estão ali, mais próximas daquela descarga ou daquele carregamento, tá bom? Permanecer dentro da cabine do caminhão até finalizar o carregamento. A regra, ela é muito clara, tá?
Existe, claro, que toda regra de exceção, né? Se em algum desses locais tenha um local que o motorista possa sair fora e ele esteja utilizando todos os EPIs, ok. Mas a regra é, na LPP, se você for dar uma olhadinha, você vai ver. Quando chegar para descarregar ou para carregar e fazer todo o trâmite, dar a nota para o operador, e o operador de empilhadeira separa o material ou armazena esse material, né, dependendo da atividade, ali, se é carga ou descarga, o motorista do caminhão precisa voltar para dentro do caminhão e permanecer lá até que o carregamento seja finalizado, beleza? Sair do caminhão somente quando for autorizado pelo operador de empilhadeira. Manter a comunicação motorista e operador de empilhadeira. Isso é de extrema importância. Inclusive, eu falo que é um dos pontos-chave da nossa operação. É a comunicação. A gente precisa falar sobre o que nos aflige, qual é a regra da casa. Basicamente isso. Realizando todo o processo de bloqueio, iniciamos agora, né, o carregamento desse veículo. Então, não realizar a movimentação da empilhadeira quando estiver na presença de pessoas e pedestres na área da operação, tá? Então, a gente precisa ficar atento para as pessoas que estão no chão, né? O motorista precisa já estar orientado que ele deve permanecer dentro da cabine do caminhão. Então, isso são tópicos importantes na nossa operação, na movimentação de terceiros que não tem conhecimento do nosso galpão, não tem conhecimento do layout da fábrica em si, do CD, né? Vai variar da situação que nós estamos. Não circular em empilhadeira com garfos elevados e com a carga, então isso é uma dica primordial que a gente sempre orienta nas nossas inspeções, nas nossas ORTs que a gente realiza com vocês aí, tá? Não realizar manobra em local com espaço suficiente para o giro de 360 graus da empilhadeira, né? Algumas pessoas tendem a fazer isso, então redobrem o cuidado e atenção com relação a isso, tá? Realizar manobras e movimentos com empilhadeira somente quando tiver certeza do espaço total e da visibilidade. O que eu estou fazendo? Eu estou vendo o que eu estou fazendo de fato, né? Ou essa ação que eu pretendo fazer vai oferecer riscos para mim e para as outras pessoas. Então, tudo isso precisa ser visto, né? E listado também na APR, na análise de risco, que é aquele documento que a gente faz logo no início das nossas atividades, tá bom? E evitar manobra bruscos próximos a estruturas e pilares, né? Estamos falando dos locais fechados que nós temos, galpão de lona, o armazém da argamassa, o armazém do cimento, então tudo isso precisa ser visto, beleza? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos vilões aqui nas nossas operações, que são basicamente os riscos na operação de carga e descarga, que é colisão, empilhadeira entre caminhão, que é muito comum, que acontece muito também, a gente tem com índice altíssimo, né, a nível Brasil, então a gente precisa ficar muito atento, né, o atropelamento, né, a pessoas, a pedestres, falha mecânica de ambos os equipamentos, então tem que redobrar a atenção, o cuidado. A nossa empilhadeira, a gente já tem aquela questão de fazer o checklist, fazer a verificação se de fato está tudo de acordo, se a manutenção preventiva e corretiva está de acordo, então isso é primordial, tá? Falha na comunicação é um risco na nossa operação, então a gente precisa falar com o terceiro envolvido, né? Conhecer o layout da nossa unidade, né? O acesso de terceiro durante o carregamento ou a descarga também é bem comum, porque terceiros cuidam das nossas avarias, então geralmente nos galpões nossos tem, né, as pessoas fazendo a movimentação ali, então a gente precisa ficar atento com isso. Os pontos cegos da empilhadeira, né, sabemos também que na empilhadeira tem vários pontos cegos, então a gente precisa ficar atento também. Manobra incorreta, a falha na visibilidade e batidas contra, entre outros que não foram listados aqui, mas se a gente fazer um apanhado, a gente vai saber que, de fato, na nossa operação existem inúmeros riscos, né, e que a gente pode levantar todos os dias na nossa PR, porque na maneira que a gente levanta esses riscos na nossa PR, a gente está lembrando deles, né. Visivelmente, que a gente não colocou aqui, que temos lá, é a proteção de material, né, tem o risco também de quedas, né, ao descer da empilhadeira, então são alguns também que a gente não listou, mas que todo mundo tem consciência desses riscos nas nossas operações. Chegamos a uma parte importante do treinamento, basicamente, de todo o contexto da LPP que foi explicada para vocês, da descarga, de como que é o processo, né? A gente trouxe algumas dicas aqui primordiais para vocês.
tá? Fazendo a junção de nossa operação com o Safe Start, né, que é aquele treinamentozinho que muitos de vocês já tiveram a oportunidade de participar, né, que fala lá da perda do equilíbrio, tração e firmeza, que fala da linha de fogo, que fala dos olhos e mente longe da tarefa, né? Um dos pontos principais é lembrar desses conceitos para a operação, né? Seja ela de carga ou descarga, tá? Então, olhos e mente na tarefa, não se posicione em linha de fogo, né? Olhe ao redor, tem pessoas, não tem, como que está isso, tá? Comunicação com os envolvidos, então todas as pessoas que estão ali naquela atividade precisam estar cientes da movimentação da empilhadeira, de onde eu estou carregando, de onde eu vou descarregar aquele produto, tá bom? Planeje o processo de embarque e desembarque com antecedência. Então, isso deve ser feito previamente para que não tenha uma falha na hora do processo em si, né? Redobre o cuidado com os produtos. É primordial. Onde eu estou pegando esse produto? O local tá bom de manobra, né? Tá molhado, não está molhado, para evitar também que a gente carregue um produto avariado, né? E etc. Verifique as restrições de trânsito. Quando a gente está falando dos nossos galpões, galpão, armazém, ou também do galpão de lona, né? A gente precisa de fato verificar. Por quê? Porque são locais que têm pouco espaço. Então, se tem pouco espaço, aí já existe o risco, né? Então a gente precisa redobrar o cuidado. Verifique como que tá, né? O local que eu irei carregar aquele caminhão, dá para eu fazer a manobra de marcha ré quando eu estiver colocando o palete em cima do caminhão e tirando, né? Então tudo isso deve ser levado em consideração, tá? Treine a equipe de armazém, tá? Seja ele a pessoa que vai mexer com avarias, ou seja ele o operador novo, né, que é acompanhado por um padrão de segurança, ou seja uma pessoa que vem de uma outra unidade para dar um suporte. Então a gente precisa ter de fato esse acompanhamento com essa pessoa, né? Eu não consigo parar e colocar em sala, né? A gente nem pede que seja em sala, pede que seja em prática mesmo, ou seja, eu pego na mão daquele operador novo, vou lá na área e explico para ele, aqui é o armazém de argamassa, aqui é o armazém de cimento, para que a gente não tenha, né, falha nesse quesito. E identifique o tipo de veículo a ser utilizado. Tá, a empilhadeira que eu estou utilizando, eu conheço esse equipamento, o caminhão que eu estou carregando ali, né, quais as condições desse equipamento. Então, é de extrema importância entender ali o fluxo desses veículos que estão utilizados nessa operação. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, né? Até uma próxima. A gente pede, caso vocês tenham alguma dúvida do que foi comentado nesse treinamento, verifique a lição ponto a ponto de operação de carga e descarga. Lá vai ter o passo a passo, os riscos, as medidas de controle e os EPIs a ser utilizados em cada uma delas, tá bom? Grande abraço, até a próxima.